Irmãos e irmãs, ao nos reunirmos neste momento sagrado, convido vocês a caminharem comigo em direção a uma verdade que muitos temem, muitos ignoram, mas que todos nós precisamos enfrentar. Existem forças que se movem silenciosamente nas sombras, buscando não apenas confundir nossas mentes, mas afastar nossas almas da luz de Deus. Hoje coloco-me diante de vocês não para provocar medo, mas para oferecer clareza e proteção. Pois quando compreendemos os sinais da escuridão, deixamos de ser vulneráveis a ela. Como humilde servo de Deus, sinto uma profunda responsabilidade de ajudá-los a reconhecer quando uma presença espiritual na vida de alguém pode não vir do céu, mas de uma fonte muito mais destrutiva. Esses sinais são sutis no início, surgem quase como lutas comuns ou fraquezas humanas, mas por baixo deles existe uma influência mais profunda. Uma influência que busca isolar, corromper e, por fim, consumir a pessoa que toca. Ao aprender a reconhecer esses padrões, não apenas protegemos o nosso próprio espírito, como também nos tornamos um escudo para as pessoas que amamos, aquelas que talvez estejam travando em silêncio uma batalha muito maior do que qualquer coisa visível na superfície. Hoje, façamos juntos esta jornada com o coração aberto e o discernimento aguçado, e exploremos estes 5 sinais poderosos de que alguém em sua vida pode estar vivendo sob a influência de uma força demoníaca. Que essa compreensão não apenas desperte a sua consciência, mas fortaleça a sua fé, pois a consciência é o primeiro passo rumo à vitória espiritual. O primeiro sinal de que alguém pode estar sob a influência de uma presença demoníaca é uma resistência profunda e persistente à palavra de Deus, uma rejeição que vai muito além da dúvida comum. Embora muitas pessoas passem por momentos de questionamento em sua jornada espiritual, esse tipo de resistência carrega um peso diferente, uma intensidade que parece quase antinatural. Os demônios prosperam em ambientes onde a fé se enfraquece, onde o ceticismo é alimentado e onde a certeza do amor de Deus é lentamente obscurecida pela confusão e pela negação. Quando você observa alguém descartando continuamente verdades sagradas, zombando da ideia de sabedoria divina ou recusando até mesmo a possibilidade de que Deus exista, está testemunhando algo que vai além de um simples desacordo intelectual. Você está vendo as sementes da corrosão espiritual sendo silenciosamente plantadas em seu coração. Com o tempo, essa resistência se torna uma barreira que impede a entrada da luz, criando um vazio interior onde a dúvida se instala e cresce. Essa pessoa pode ter sido, no passado, aberta à fé, à oração ou à reflexão espiritual, mas agora qualquer menção a Deus provoca hostilidade, desconforto ou rejeição sarcástica. Essa transformação não é acidental. Muitas vezes é o resultado de sussurros sutis e incessantes das forças das trevas, incentivando o indivíduo a confiar apenas no entendimento humano e a se afastar da verdade eterna. Quando a incredulidade se torna uma característica definidora e não uma luta passageira, quando o coração se endurece a cada menção da presença de Deus, pode ser um sinal de que algo muito mais sombrio se apoderou daquela vida. Reconhecer isso não é julgar a pessoa, mas compreender o perigo espiritual que a cerca, para que a oração, a compaixão e o discernimento orientem os próximos passos. O segundo sinal de que uma influência demoníaca pode estar atuando na vida de alguém é a presença de explosões repentinas e incontroláveis de raiva, ódio ou comportamentos violentos que parecem surgir sem uma causa clara. Todo ser humano sente raiva em algum momento, mas aqui se trata de algo diferente. Uma fúria desproporcional, imprevisível e que parece ser alimentada por uma força além da própria vontade da pessoa. Os demônios são atraídos por emoções negativas, porque elas funcionam como poderosas aberturas, fissuras no espírito humano, por onde a escuridão pode entrar e se expandir. Quando o indivíduo passa a demonstrar repetidamente uma hostilidade muito além de seu temperamento habitual, quando ataca com palavras ou ações que ferem profundamente, e parecem até encontrar prazer em causar dor, isso se torna um sinal inquietante de que algo interior está sendo manipulado. Essas explosões costumam deixar um rastro de destruição emocional, episódios que a própria pessoa não consegue explicar totalmente e um peso que permanece mesmo depois que a tempestade passa. Não é apenas uma questão de temperamento. Trata-se de uma perturbação espiritual que distorce o julgamento e se alimenta do caos. Pessoas sob essa influência podem parecer consumidas por um fogo interior, incapazes de se acalmar ou de reconhecer o dano que causam.
Podem até demonstrar arrependimento depois, mas o ciclo se repete, como se uma mão invisível as empurrasse constantemente para o mesmo comportamento destrutivo. Esse tipo de raiva, persistente e explosiva, costuma ser um sinal de que uma presença mais sombria está atiçando as chamas dentro delas, conduzindo-as ao conflito, à divisão e à violência. Reconhecer isso é essencial, não como condenação, mas como um alerta de que a alma dessa pessoa pode estar envolvida em uma batalha muito mais profunda do que os olhos conseguem ver, uma batalha que exige oração, proteção e intervenção divina para ser vencida. O terceiro sinal de que alguém pode estar vivendo sob a atração sutil, porém corrosiva, de uma influência demoníaca é uma obsessão avassaladora pelo ganho material, pelo poder terreno e pela busca do prazer a qualquer custo. Embora seja natural que os seres humanos desejem conforto, estabilidade e sucesso, esse tipo de obsessão vai muito além de uma ambição saudável. Ela se transforma em uma força consumidora que obscurece a moral, a compaixão e a consciência espiritual. Os demônios compreendem que uma das formas mais eficazes de afastar uma alma de Deus é preenchê-la com desejos que prometem realização, mas que no fim deixam o coração vazio. Quando uma pessoa se torna tão focada na riqueza que está disposta a sacrificar relacionamentos, integridade ou a própria paz interior, isso não é apenas ganância, é um enredamento espiritual. Você pode perceber que ela fala constantemente sobre dinheiro ou influência, medindo seu valor não por quem é, mas pelo que possui. Suas decisões passam a ser guiadas pelo interesse próprio, e o senso de certo e errado se torna confuso, desde que o resultado favoreça sua ambição. A busca pelos prazeres mundanos acrescenta outra camada a essa queda, afastando-a ainda mais das virtudes que antes a orientavam. Quanto mais ela persegue satisfação em coisas passageiras, mais desconectada se torna da presença de Deus. Essa obsessão costuma crescer em silêncio, apertando gradualmente seu controle, até que a pessoa já não reconheça o quanto se desviou. É um sinal de alerta de que a batalha por sua alma está em andamento, um indício de que a escuridão a está puxando para uma vida construída sobre a tentação e não sobre a verdade. Reconhecer essa mudança é fundamental, pois nos chama a rezar por ela, a guiá-la de volta com delicadeza e a lembrá-la de que a verdadeira plenitude não vem da posse ou do poder, mas da presença do divino. O quarto sinal de que uma força demoníaca pode estar influenciando a vida de alguém é um padrão contínuo de manipulação e exploração, especialmente em relação àqueles que são mais vulneráveis ou confiantes. Embora os seres humanos possam tomar decisões egoístas de vez em quando, esse tipo de comportamento revela algo muito mais intencional e espiritualmente perigoso. Os demônios prosperam na corrupção dos relacionamentos, buscando distorcer os laços naturais de amor, confiança e bondade, transformando-os em instrumentos de ganho pessoal. Quando uma pessoa utiliza os outros de forma constante como degraus, sugando sua energia, seus recursos ou suas emoções sem qualquer remorso, isso revela um coração endurecido pela escuridão. Você pode notar que ela fala com charme, mas age com frieza calculada, oferecendo apoio apenas quando isso lhe traz benefício e retirando-o no momento em que a compaixão deixa de ser conveniente. Suas interações são marcadas por enganos sutis, meias-verdades e estratégias destinadas a controlar as pessoas ao seu redor. Com o tempo, ela passa a enxergar os outros não como almas criadas à imagem de Deus, mas como objetos a serem usados, manipulados e descartados. Sua capacidade de empatia vai se apagando, substituída por uma fome de domínio ou vantagem. Essa exploração não apenas fere as vítimas, mas também afasta o manipulador dos ensinamentos de Deus sobre amor, humildade e serviço. Quando alguém causa repetidamente danos emocionais ou espirituais e não demonstra preocupação genuína pela dor que provoca, isso se torna um forte indício de que a escuridão está moldando seus pensamentos e ações. Reconhecer esse sinal é um ato de proteção. Para você, para os outros e para a própria pessoa que pode estar, sem perceber, entregando seu coração a forças destrutivas. É um chamado à oração por libertação, ao estabelecimento de limites e à resistência contra a propagação do mal espiritual. O quinto e mais alarmante sinal de que uma influência demoníaca pode estar presente na vida de alguém é um desejo incessante de criar caos, destruir a harmonia e semear divisão por onde passa. Não se trata de conflitos ocasionais que surgem nas relações humanas comuns,
mas de um padrão persistente em que o indivíduo parece quase energizado pela desordem. Os demônios prosperam em ambientes onde a paz foi quebrada, onde a confusão substitui a clareza e onde os relacionamentos se desfazem sob o peso da desconfiança. Quando alguém espalha repetidamente boatos, provoca conflitos ou rompe intencionalmente a unidade de um lar, de uma amizade ou de uma comunidade, suas ações revelam um alinhamento inquietante com as próprias forças que buscam rasgar o tecido da criação de Deus. Essa pessoa pode pronunciar palavras com o veneno da malícia, plantando sementes de dúvida entre pessoas que antes caminhavam unidas. Pode introduzir mentiras disfarçadas de verdade, desmontando lentamente a confiança que mantém os corações ligados. Quanto mais divisão causa, mais fortalecida parece se sentir, como se o próprio caos estivesse alimentando algo dentro dela. Sua presença se torna uma fonte constante de inquietação, uma tempestade que a acompanha de lugar em lugar. Ela deixa para trás destroços emocionais, relacionamentos quebrados e feridas que levam anos para cicatrizar. Essa sede de destruição não é uma inclinação humana natural, é uma distorção espiritual, um sinal de que a escuridão tomou espaço e está usando essa pessoa como instrumento para cumprir seus objetivos destrutivos. Reconhecer esse sinal é essencial, pois nos permite responder não com ódio, mas com consciência espiritual. É um chamado para permanecer firmes na oração, guardar o coração e proteger os espaços onde a paz de Deus foi destinada a florescer. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, guardemos com carinho uma verdade mais poderosa do que qualquer escuridão que tenhamos descrito. Embora esses sinais revelem quão astuta e destrutiva pode ser a influência demoníaca, eles também nos lembram de algo muito mais importante. O mal não tem a palavra final. Mesmo quando uma alma parece perdida na confusão, na raiva, na ganância, na manipulação ou no caos, a luz de Deus continua capaz de romper as sombras mais profundas. A escuridão pode sussurrar, mas a voz de Deus ressoa com misericórdia. As forças do mal podem tentar abalar nosso espírito, mas a presença de Deus permanece como um escudo que nenhuma treva consegue atravessar. Quando reconhecemos esses sinais, não somos chamados ao medo, mas à fé. Somos chamados a rezar por aqueles que estão lutando, a estender compaixão onde o desespero criou raízes e a nos firmar com convicção na verdade de que o amor de Deus é mais forte do que qualquer coisa que tente nos destruir. Por meio da oração, do arrependimento e de uma devoção inabalável, abrimos a porta para que a graça de Deus entre nos lugares onde a escuridão tentou habitar. Cada batalha espiritual enfrentada com coragem se torna um testemunho do poder de Deus agindo em nós. Cada momento de tentação resistido se transforma em uma vitória escrita no céu. E cada alma resgatada das garras do mal é um lembrete de que Deus nunca abandona seus filhos. Permaneça firme na fé. Guarde seu coração com a oração. Caminhe na luz, mesmo quando o mundo ao seu redor tremer. Pois a graça de Deus não é frágil, ela é inabalável. Sua proteção não é temporária, é eterna. E seu amor não é condicional, é ilimitado. Que a misericórdia do Senhor o envolva, o fortaleça e o conduza em cada provação, e que sua luz brilhe sobre você sempre, vencendo toda sombra que ousar se aproximar.